Senhor, não nos deixa sair daqui hoje sem compreender o que Tu tens para nós. Jamais, Senhor, o Senhor ia nos reunir neste lugar sem um propósito. Todos que estão aqui estão enquadrados no propósito do Senhor dessa noite. Então que os nossos corações, a nossa mente, possam estar completamente abertos e disponíveis para entender aquilo que Tu tens para nós hoje. Fala, transforma a nossa vida, transforma a nossa história pela Tua palavra. E que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Essa palavra, eu preciso muito entender a hora certa de pregar. Essa palavra de Ezequiel, capítulo 10, foi uma das primeiras que eu tive a oportunidade de ministrar há muitos anos atrás. Me identifiquei muito com ela, entendi muito bem quando fui ministrado por ela. E a partir daquele dia, ela me acompanhou por toda a trajetória ministerial. Talvez ela seja a palavra que mais preguei. Ezequiel, capítulo 10, fazendo uma ligação com o capítulo 43. E eu estava perguntando a Deus o que falar hoje, eu vendo aqui o pastor Jadiel pregando, e ele falava sobre a questão da glória, algo diferente. E hoje eu quero pregar sobre isso. Ezequiel capítulo 10 fala sobre a glória de Deus que se levantou, saiu do templo pela porta e se retirou do lugar da sua habitação. Eu entendo que não é o homem que se afasta, mas a glória que se afasta. Por que isso? Porque é uma glória santa. Não pode compactuar com erros, não pode compactuar aonde não tem uma separação do homem, onde não tem uma separação do seu povo. Ezequiel capítulo 10 trata a história do povo de Israel. Capítulo 10 ainda é um anúncio de Ezequiel sobre o cativeiro. Ele estava alertando o povo que, largando Deus, abandonando os preceitos de Deus, abandonando tudo aquilo que Deus já tinha estabelecido para Israel, eles ficariam vulneráveis e a glória do Senhor sairia. Você que está aqui hoje vai precisar entender que desde o Antigo Testamento o Senhor ele tem um prazer em ter um lugar para ele habitar. Ele tem um prazer em ter um lugar para ele se manifestar. Não é que ele não se manifeste em qualquer lugar, mas existem lugares especiais que Deus ele vai pedindo para você estabelecer, para você fazer, para que ele se manifeste naquele lugar especial. No Antigo Testamento fala sobre o tabernáculo. Deus pediu para Moisés estabelecer o tabernáculo. E ele disse: Moisés, eu vou me revelar a vocês no tabernáculo. Moisés, eu vou me manifestar a vocês no tabernáculo. Moisés, ele começa a fazer tudo aquilo que Deus tinha lhe ordenado, porque o templo pode não ter luxúria. Porque o que manda no templo não é o luxo, não é o tamanho do templo, mas é a sinceridade do altar. Eu vou repetir para você entender. Para Deus não vale a luxúria do templo, a beleza do templo, não, para Deus não. Para que outros olhem e falem: olha o templo, que até hoje fala-se sobre o templo de Salomão. Mas para Deus isso não importa. O templo pode ser pequeno, pode ser um templo sem muito luxo por fora, mas ele se manifesta quando dentro do templo tem um altar sincero. Onde tem um altar que foi restaurado, que foi feito com carinho, que só está esperando a manifestação de Deus. E aí Deus se manifestava no tabernáculo pelo teto. Pelo teto. O teto era feito de pele. Ou seja, se não morrer, não tem manifestação da glória.
Por que Jesus morreu? Para que a glória alcançasse você. Então você está aqui hoje. Se não existe morte em você, não tem manifestação da glória. Enquanto você continua vivendo a sua vida que vivia antigamente, sem morrer para as coisas deste mundo. Por isso, Jesus falou àquele homem: você tem que nascer de novo. Para você nascer de novo, você precisa morrer. O Senhor quer se manifestar no meio da igreja. Foi falado hoje aqui de manhã. E Ele quer se manifestar onde? Em você. Aí depois do tabernáculo vem o templo. Crônicas detalha muito bem que Salomão começa a edificar o templo, fazer o templo, usa de tudo que ele tem disponível, porque tinha dinheiro, os melhores homens, melhor mão de obra, e ele estabelece um trono lindo, maravilhoso. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que eles começam a ofertar antes de mais nada. Começam a adorar antes de mais nada. E depois do povo matar animais, depois do povo se render a Deus, a Bíblia fala que veio uma glória tão grande que ela entrou no templo que quem estava fora não conseguia entrar. Quem estava dentro não conseguia sair, porque estava totalmente envolvido. Depois de se relacionar, depois de entregar, depois de se manifestar a Deus, Ele vem e se manifesta ao seu povo. Agora, essa glória, ela é o símbolo da própria presença de Deus. Você vai ver ela com vários nomes: Doxa, Kadosh. Mas todas elas têm um significado muito grande. Quando eu falo da glória de Deus, eu falo da própria presença de Deus. E aí Deus sempre quer um lugar para que Ele possa se manifestar. Agora Ezequiel está tendo uma visão terrível. Que visão é essa? Que a glória está indo embora. Já ouviu aquele ditado? Incomodados, que se mude. Quando você está num ambiente que você se incomoda, você não sai, você não vai embora, você não permanece, porque você se incomoda com aquilo. Agora Deus começa a se incomodar com o que o povo está fazendo. O povo abandona o Senhor, o povo abandona a glória de Deus, e o povo agora se preocupa consigo mesmo, adorando a Baal, rendendo graças a outro Deus. E aí Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, eu vou ter que ir embora. Não dá para eu ficar assim desse jeito. O povo não me quer. Você vai ver que Jeremias vai expressar o sentimento de Deus quando Deus fala: o povo não me ama mais. O povo abandonou o amor que tinha, a afeição que tinha comigo, para adorar outros deuses. O povo estava traindo o Senhor. E agora, no capítulo 10 de Ezequiel, Ezequiel tem a mesma visão de Jeremias, daquilo que Deus tinha falado para Jeremias. E ele diz: a glória, ela vai saindo aos poucos. Ela para sobre o templo, ela sai pela porta e ela fica estacionada. Ela fica em cima do templo, olhando o que vai ser daquele povo. Porque uma coisa é certa, irmão: o homem de Deus sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, não é nada. É uma questão de necessidade. A glória de Deus é uma questão de necessidade. A presença de Deus é uma questão de necessidade. E agora, ele vê a glória saindo, a glória indo embora. E esse profeta, nós já comentamos aqui sobre ele, era o profeta que mais vivenciava as suas visões. Aquilo que Deus falava com ele, ele sofria na pele. O que Deus mostrava para ele, ele passava primeiro. Ele sabia muito bem o que é ficar longe de Deus, o que sentiu o abandono de Deus, porque Deus foi embora. Deus queria abandonar? Não, mas Ele é santo, irmão. Existem alguns atributos em Deus e um deles é a santidade. Não pode dividir, você tem que fazer uma escolha na sua vida: ou tu é de Deus ou não é.
Ou você vai buscar a santidade, vai buscar a glória de Deus, porque não pode você ser um lugar de visitação dele. Você precisa ser um lugar de morada dele. Ele precisa vir e se sentir à vontade. Você não fica à vontade na sua casa? Será que Deus fica à vontade em você? Será que Deus sente prazer em estar junto com você? Capítulo 43 de Ezequiel. Passado algum tempo, abra por favor. Ezequiel chora. Ezequiel lamenta. Ezequiel não entende muito bem por que Deus está fazendo aquilo. Mas Deus diz para ele: Ezequiel, mas vai chegar uma hora que eu vou tratar o povo. Vai chegar uma hora que eu vou me manifestar ao povo. E eu farei com que eles, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Eu falei que por eles, pelo meu Espírito, eles acordarão. Eles sentirão falta da minha presença. Você que está aqui hoje e já se acostumou a viver longe da presença de Deus, precisa voltar hoje, correndo. Eu não disse igreja, eu disse presença de Deus, porque você pode estar na igreja e não sentir a presença de Deus. Você pode fazer as coisas para Deus sem ter o Deus das coisas. É automático, você já sabe como fazer, você já sabe como cantar, já sabe como pregar. Mais do que o serviço é o relacionamento. E o que Deus tem hoje para você, em resumo, é que você entenda que você é a habitação da glória de Deus. Essa glória é a presença de Deus, e hoje sendo manifestada pelo Espírito Santo. Se tem um povo bem-aventurado, somos nós. Porque nos últimos dias Deus disse que derramaria do seu Espírito, e Ele está fazendo isso. Porque eu preciso da glória? Está aqui no capítulo 43. Verso 1 diz: Ele me levou à porta mais uma vez. Deixa eu dizer, Deus, Ele sai, a presença de Deus sai, porque não pode compactuar com o erro, e depois você não consegue comprar. A gente tem uma mania de comprar as coisas, de comprar pessoas. Nós compramos a amizade de pessoas, compramos a atenção de pessoas, mas a glória de Deus não pode ser comprada. A glória de Deus é algo a ser conquistado. A glória não vem pelo que você fala. A glória não vem porque você grita. A glória vem porque você atrai. A presença de Deus é atraída, é algo a ser atraído, é algo a ser conquistado. Você vai conquistando Deus. Consegue entender isso? Você vai conquistando com o que você faz, com o seu coração quebrantado, porque a Bíblia diz que ele não resiste. E agora o povo está quebrado, e a mesma visão que Ezequiel tem, da glória indo, ele tem da glória voltando. Verso 1, me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente, do mesmo caminho, porque Deus vai pelo caminho, mas Ele volta pelo mesmo caminho. Por que isso? Ele não vem para o outro. É para dizer para você que está aqui hoje, se você parou de fazer alguma coisa que Deus mandou, você pode ter desistido, mas Ele não. Ele confia em você, Ele acredita em você, Ele sabe que você tem um potencial. Ainda que você não perceba, Ele investiu em você, Ele escolheu você primeiro, porque Ele sabe que você pode dar muito fruto. Então a glória vem pelo mesmo caminho. A glória do Deus de Israel, a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Entra na história comigo, senão você não entende essa palavra. Se você fosse Ezequiel, agora você está tendo esta visão. A visão da glória que foi, agora da glória que está voltando. Verso 3, o aspecto da visão que tive, era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. Aí está, porque você precisa da glória, a partir do verso 4. A primeira coisa, a glória do Senhor entrou no templo pela porta. Não espere uma manifestação de Deus sobrenatural sobre a tua vida, se você é uma pessoa fechada.
Você não se abre, você não é uma pessoa ensinável. A glória não virá. Quando Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer na minha vida. Ele não vai fazer se você não abrir a porta. Ele não entra pela janela, Ele vem pela mesma porta. O que eu entendo? O povo agora abriu a porta para Ele poder entrar. A primeira coisa que a glória, você precisa entender, é que a glória, ela vai entrar pela porta. Não espere algo de Deus. Não, abra a porta hoje do teu coração, da tua vida, deixa o Espírito entrar. A glória veio, entrou pela porta, que olha para o Oriente. O Espírito me levantou. Olha o que a presença de Deus faz. Porque o homem sem a presença de Deus, ele é um ser caído. Ele é um ser prostrado. Lembra de Adão, lembra de Eva, lembra das pessoas que caíram? Você pode estar de pé aqui no mundo natural, mas sem a glória de Deus, você é alguém prostrado. Você já é alguém fadado ao fracasso. E a primeira coisa que a glória de Deus faz quando ela vem sobre a tua vida é levantar você, porque Deus não quer te ver caído. Quem quer te ver caído, prostrado é o inimigo. A vontade de Deus é que você esteja de pé. A vontade de Deus é que tu tenha postura. A vontade de Deus é que você permaneça em pé. Por quê? Porque a glória levanta você para isso. Me levantou e me levou. Você precisa ler devagar para você entender. O homem sem a presença de Deus é alguém sem direção. É alguém que não sabe aonde vai, não sabe onde vai chegar. Não sabe qual é o propósito, não sabe qual é o seu caminho. Ezequiel agora estava simbolizando a nação perdida, porque sem Deus ficamos perdidos. Você já teve uma experiência de ficar perdido? É uma sensação horrível, não sabe para onde vai. O GPS falha justamente na hora que não é para falhar. Sai da área e você fica perdido, não sabe se entra, não sabe se sai. O povo estava nessa situação. Aí o Espírito vem, levanta e diz para Ezequiel: agora eu te levo. Eu estou no controle. Sabe por que Deus quer habitar em você? Porque Ele quer controlar a sua vida. Ele quer levar você. E olha o que diz aqui: levou ao átrio interior. A glória segurou na mão de Ezequiel, levantou Ezequiel e disse assim: Ezequiel, não é aqui não, vem mais para cá, mais para o interior. O que Deus tem para você não é na superfície, não é. Existe profundidade de Deus para você. Existe mais de Deus para você. Ô irmão, o que nos faz estar aqui? Se fosse a mesma coisa sempre, eu não estaria aqui. A mesma coisa, para que vir já sabendo o que vai acontecer? Mas o lindo de Deus é que cada vez que você se aproxima dele de uma maneira diferente, que você permite que o Espírito trabalhe em você, ele sempre vai te levar a níveis mais profundos. Vou te repetir isso para você entender. Cada vez que você se aproxima de Deus, mais ainda, e se doa mais ainda, Ele sempre te leva a níveis mais profundos. Isso é no individual. Eu não sei quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. E você também não precisa saber. O que você precisa entender é que existe um Deus que segura na tua mão hoje e diz assim: eu vou te levar ao átrio interior. Lembra de Pedro? Pedro, agora contigo é mais profundo. Com o povo eu tratei aqui na superfície. Agora o que eu tenho para fazer com você, Pedro, é na profundeza. É onde é mais profundo. É lá que eu vou me manifestar a você. Levante as tuas mãos, querido. Deixa eu profetizar. Deus quer se manifestar a você no profundo, irmão. Sai da superfície. Segura na mão da glória do Senhor e vai para o átrio interior. O lugar da manifestação de Deus nesse tempo era lá no interior. As pessoas esperavam ansiosamente o sumo sacerdote, que uma vez por ano, no dia da expiação, entrava. A expectativa do povo entrou. Vem algo aí de Deus. Por quê? Porque sabia que Deus se manifestava lá.
Deus vai se manifestar lá de uma maneira sobrenatural sobre aquele sumo sacerdote e vai vir trazer alguma coisa de Deus para a gente. Lembra de Zacarias? O povo aguardando, Zacarias sai e não fala nada. O povo querendo saber o que Deus quer falar com a gente. Será que Ele aceitou a nossa oferta, pela nossa culpa, pelo nosso pecado? E quando saiu o sumo sacerdote trazer a resposta, ele aceitou, glória a Deus, aceitou pelo meu pecado, aceitou pelo pecado do povo. O povo se alegrava. Hoje nós temos a oportunidade de entrar. Eu não preciso mais de ninguém. O Senhor fez e Ele é o mediador. Hoje eu tenho acesso a esse átrio interior. O que eu tenho feito com esse acesso? O que eu tenho feito com esse acesso? Eu me lembro de uma pessoa onde eu trabalhava, filho do patrão, e ele chegava, ficava, se andava, e as pessoas falavam assim, por que ele não vai lá na sala? Ele pode entrar, ele tem acesso. E aí ele ficava, até um belo dia que eu descobri que ele era um filho de criação. Ele não se sentia muito bem, porque existiam outros filhos legítimos, e ele não tinha esse acesso que os outros filhos tinham. Só que eu louvo a Deus porque Ele abriu o acesso para a igreja. Ele abriu o acesso para você. Hoje você pode entrar com intrepidez, com ousadia, como diz a palavra, ao Santo dos Santos, porque no tempo oportuno você vai achar a misericórdia de Deus. Ele vai se revelar a você. Ele leva Ezequiel ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Já reparou que toda a história, a trajetória na Bíblia de a glória de Deus chegando, ela vem na sua totalidade? Ela vem para preencher todos os espaços vazios. Eu sei que você tem muita coisa hoje pedindo a Deus. Eu sei que você precisa de tantas respostas. Mas você não terá essa resposta enquanto você não for preenchido pela glória. O Senhor não quer derramar conta-gota, isso aqui tá bom não. Deus, Ele quer encher você, querido. Eu estava dizendo para uma pessoa, eu falei assim, Ademilson, eu tenho, e eu preciso, todos os dias, tá mergulhando, tá orando. É a minha necessidade. Eu preciso, eu descobri isso. Se eu me afastar daqui, se eu me afastar da presença de Deus, eu vou ficar vulnerável. Eu sou falho, eu sou homem. Eu conheço as minhas limitações. Eu sei do que eu preciso. Eu já falei para Deus, se for para ficar na tua presença sem ser cheio, é melhor estar lá fora. O que vale é estar cheio da presença de Deus. Da glória de Deus. Ele veio para isso. Ele encheu mais uma vez o templo. A ideia de Deus é encher você, irmão. Tu és o templo hoje. A ideia de Deus é completar você. Quando fala enchendo, fala completar você. Você é completado pelo Senhor. Cheio pelo Senhor. A glória de Deus quer encher você. Continua dizendo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O que significa isso? Não espere, às vezes, o agir de Deus, o falar de Deus na multidão. Às vezes Deus quer falar com você sozinho. Você tem hábito de estar sozinho com Deus? Porque Deus, Ele não falou com Ezequiel lá fora. Ele levou ele lá para dentro. E lá dentro ele ouviu uma voz. Aquela voz como o som de muitas águas. Falando ao coração dele. Um tempo que essa glória não se manifestava, não falava. Mas a glória começa a falar. Com Ezequiel simbolizando o povo. O nosso Deus é o Deus que fala, irmão. Ele é um Deus vivo. Nós só estamos aqui hoje porque aprendemos a ouvir a voz de Deus. Se fosse voz do homem, alguém ia dar crédito para a voz do homem, para o que o homem diz, ninguém vai dar crédito. Mas é porque existe uma voz. Estamos aqui hoje, mas existe uma voz que está ecoando aqui lá do interior. E essa glória vem para encher você.
A glória, então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e um homem se pôs de pé junto a mim. A glória de Deus, ela dá a ideia, a presença de Deus é de que você nunca mais estará sozinho. Aconteça o que acontecer, momentos ruins, momentos felizes, você precisa entender que a glória, que a presença de Deus vai estar sempre com você. Isso é bíblico? É, José. Lá na prisão, a Bíblia fala que Deus estava com ele. Deus era com ele. Você pode estar enfrentando muita dificuldade, muitos problemas. Mas se a glória, ela enche você, você vai ter sempre a certeza de que você não estará sozinho. Que existe alguém que está investindo em você, alguém que acredita em você, alguém que quando você pensa em desistir, ecoa uma voz lá do interior, fala assim: não desista, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te guardo, eu te sustento com a destra fiel da minha justiça. Deus hoje está falando ao teu coração, dizendo: você não está sozinho. A minha presença vem para completar você, para estar junto de você. Verso 7. Ele dá o veredito, ele avisa para Ezequiel: na verdade, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés. Você é o lugar do trono de Deus. Você não entendeu isso, né? Você é o lugar do trono de Deus. Só tem trono quem é rei. Se existe um trono, existe alguém que está dando as ordens do trono. Existe alguém que está comandando do trono. Existe alguém que tem o controle de tudo lá do trono. Existe alguém que peleja por você, porque o rei, ele era responsável por guardar o povo. Ele era responsável tanto espiritualmente, como também materialmente em providenciar ao povo, a não deixar faltar nada. E agora Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, este lugar é o lugar do meu trono. É o lugar da planta onde eu coloco a planta dos meus pés, onde eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Irmão, você é o templo do Senhor hoje. A glória de Deus, a presença de Deus, ela quer você. A glória não se manifesta em coisas, ela se manifesta em pessoas. O tabernáculo, o templo, ele eram só sombras daquilo que ia acontecer hoje. Quando você olha que presença no tabernáculo, olha que presença no templo, não pode se comparar com a presença de hoje. Se não tem acontecido isso, o problema não é a glória, porque a glória é a mesma. O problema são os templos. O problema somos nós, o problema são pessoas. Eu estava conversando com um irmão ontem, e eu estava dizendo: nós somos inconstantes. Parece que Deus vai embora, parece que Deus abandona, porque nós somos inconstantes. Porque no primeiro problema que nós passamos, nós achamos que Deus abandonou. E essa pessoa 2 dias atrás, quarta-feira eu acho, ela estava falando para mim assim: não, eu vou lutar por causa de uma causa, né? Eu vou lutar, não, eu não vou esmorecer, não, eu não vou. Eu falei: amém, glória a Deus. Aí ontem, 9 horas, 9 e pouca da noite, me ligando com outro discurso. Eu falei: querido, Deus não mudou. A glória continua a mesma. Não afaste a glória por causa da tua incredulidade. Não afaste a glória por causa da tua falta de fé. Não afaste a glória por aquilo que você está vendo, aquilo que você está ao seu redor. Não é isso que Deus tem para você. Ele quer entrar em você, Ele quer mover você. Ele quer fazer você conhecido pela glória. Depois, as pessoas conheciam a Deus, aquele povo, por causa da manifestação do seu Deus. A manifestação de Deus era completamente diferente da dos outros deuses. Templo não era algo exclusivo para Deus. Existiam templos de demônios, templos de entidades, em que pessoas se dirigiam,
Logo quando vem o Império Romano, o que mais tinha eram templos em tudo quanto era lugar. Então a diferença não é o templo. A diferença é o que acontece dentro do templo. Porque o templo pode ser igual, mas a manifestação, ela é a de Deus, diferente de qualquer outro Deus. Você precisa entender que Deus te chamou, irmão, para você ser a habitação da glória de Deus. Ponto. Não aceite nada menos do que isso. Satanás quer roubar esse nosso entendimento. Ezequiel se alegra. Ele fala: Ezequiel, nunca foi ideia minha sair. Nunca foi vontade minha sair. Mas o povo acabou produzindo isso e eu me afastei. Mas eu volto onde há um arrependimento. Onde há alguém que busca. Onde há alguém que deseja. Onde alguém que quer estar comigo, alguém que quer e busca incessantemente por uma manifestação minha, eu virei, entrarei pela porta e vou fazer uma grande obra na vida de quem quiser. Eu queria que você entendesse essa palavra. Não leia com cunho do passado. Leia entendendo que hoje você é esse templo que o Senhor busca. Talvez algumas coisas aconteceram e a glória se afastou de você. Hoje é noite de você atrair a glória mais uma vez. O povo começou a buscar. O povo começou a olhar e a colocar em pauta o que vale e o que não vale. Será que é bom estar sem Deus? Será que eu posso ver sem Deus? O povo começou a cair em si. A Bíblia e a história de Israel também vai contar que o povo andava se lamentando. O povo andava triste, cabisbaixo, se lamentando, porque a glória foi embora. Tinha um templo, mas não tinha glória. Depois é destruído o templo. Por que Deus permite destruir o templo? Justamente para isso, para que o povo entendesse que não é o templo em si. Mais à frente, quando retornam do cativeiro, a preocupação deles era com o templo. Eles começam a fazer a obra e chegam à conclusão: nunca mais podemos construir um templo como o de Salomão. Deus diz para ele: tudo bem, o templo vocês não podem construir por fora, mas a glória da segunda casa, ela pode ser maior do que a da primeira. O que Deus tem para você cada dia é muito mais, irmão. Não viva de pouco de Deus. Não, Ele não quer isso. Ele quer habitar em você. Ele quer direcionar você. Ele quer levantar você quando você estiver triste, quando você estiver confuso, quando você estiver inquieto. A glória vem justamente para isso. E Ele está dizendo hoje para a igreja: igreja, eu sou a glória. O Espírito Santo, Ele está aqui hoje para dizer: eu sou a presença do Senhor sobre a tua vida. O que você precisa é do Espírito Santo. O que você precisa do Senhor hoje para você mudar de vida, para você mudar a tua situação. Não vale o templo de repente você está tão moído, tão quebrado, mas não tem problema. Deus vai se manifestar em você e por você. Vai demonstrar que às vezes existe alguma coisa que a gente perde mesmo. Somos quebrados mesmo, mas a glória de Deus é algo gradativo, é algo que vem crescendo cada vez mais. Feche teus olhos. Eu quero orar por essa palavra, irmão. Eu queria que você entendesse essa palavra. O que você precisa hoje é entender que você é o templo. Hoje você é esse tabernáculo. Deus fez você para isso. Ele fez você para habitação. Ele não escolheu do hora para não. Ele escolheu você para isso. Eu quero que você fique de pé, por favor.